Um detalhe importante a respeito dos pivôs, tá? Pivôs. Fica atento com os pivôs, tá? Aqui até que não é tão de extrema importância, tá? Aqui já o pivô já seria um ponto ali de continuidade, é um ponto importante, poderia ser mais uma região, tá? Importante, além do topo do quadro de frequência, além da metade dele, além do seu fundo, ou o contrário, ou seu fundo, ou seu meio, ou seu topo, tá? Ele pode ser uma quarta região, tá? Que você pode achar ali operações para fazer. É mais uma oportunidade que você tem. Então, nesse primeiro quadro que nós marcamos aqui, quadro de frequência, aonde estaria o nosso pivô? Estaria aqui, ó, esse fundo espichado que tocou na linha. Aqui nós temos um pivô, tá? Eu vou copiar, vou colar. No próximo, aonde está o pivô? Está nesse outro aqui que está aqui em cima, ou na parte inferior dele aqui, ó, tá? Aqui, bem pequenininho aqui, tem um aqui, tá? Ou aqui para cima, se ele fosse romper, como ele vem vindo para baixo, ele vai ser esse aqui, tá? Esse candle aqui, esse harami, tá? Esse doji, desculpa, tá? Esse doji aqui, no momento que o fundinho dele aqui, ó, é rompido, tem uma boa continuidade, tá? Então aqui é uma quarta região que você encontraria, tá? O pivô é uma quarta região, tá? Então tem 3 regiões aqui e existe uma quarta região que você pode aproveitar encontrando ali para o gráfico ali de 1 minuto, tá? Onde nós vamos fazer a nossa entrada. E a próxima aula já é sobre isso, tá? Então você não pode perder. Depois aqui também essas sombrinhas aqui, qualquer uma dessas duas ou dessas 3 poderia ser o pivô, tá? Então eu vou deixar aqui as sombrinhas aqui embaixo, tá? Depois esse pullback, um pivô para alta aqui, tá? Que aconteceu que ele continuaria além disso, seria esse aqui, exatamente essa sombra aqui, tá? Se ele continuasse, se ele rompesse, se ele chegasse nessa região e mostrasse que ia continuar subindo, com certeza ele ia continuar subindo, tá? Depois aqui embaixo ele rompeu aqui e não fez pivô, já abriu direto, foi embora. Só aqui embaixo aqui, uma continuidade para baixo, se pensaria só a partir desse pivô aqui, ó, tá? Aí seria esse pivô aqui, tá? Essa região aqui, ó. Esse aqui. A partir daqui teríamos uma continuidade. Então, se o preço chegasse aqui, mostrasse que fosse cair ou desse a oportunidade lá num minuto, seria uma ótima oportunidade de venda, tá? E de compra. De compra, como nós fizemos esse quadro de frequência, o pivô está aqui, ó, nesse rompimento para cima dele aqui, tá? Nós tivemos o nosso pivô aqui. Então, a partir desse pivô, a partir do rompimento desse pivô, nós teríamos aí uma continuidade de movimento de alta. Foi o que aconteceu, tá? Ele rompeu e olha que ele já rompeu rompendo o pivô, já abriu rompendo o pivô. Se ele tivesse abrido apenas rompendo aqui, eu acredito, tenho quase certeza que ele bateria aqui no pivô e retornaria mais um pouco, ou depois continuaria, ou bateria no pivô e voltaria, tá? Mas ele já abriu rompendo o pivô, foi embora. Depois, ali no próximo dia, mais o pivô, mais o outro pivô seria esse aqui, tá? Aí você observa que no momento que o pivô é rompido, existe a continuidade do movimento anterior, tá? Aí depois aqui em cima, você percebe a mesma coisa. No momento que ele rompeu aqui, chegou nessa região, rompeu, para ele continuasse essa alta, teria que automaticamente romper o pivô, que foi esse aqui, tá? Essa primeira sombra forte
que subiu para cima aqui. Esse aqui foi o pivô. E você vê que chegou aqui, ó, quase a ser rompido, mas fechou para baixo, tá? E só teria continuidade se rompesse e o preço fechasse aqui para cima do pivô, certo? Aí depois você vê que retornou tudo, voltou e não teve força para chegar no pivô, tá? Aqui nós não tivemos um pivô claríssimo, tá? Não tivemos muito rompido para fora dele. Não rompeu muito ele para fora, tá? Mas vamos relevar, né? Vamos relevar como um pivô que seria esse fundo aqui, essa sombra. Como ela foi muito forte, vamos colocar esse aqui. Então, se rompesse esse fundo aqui, ele continuaria, tá? Depois aqui a mesma coisa, veio, rompeu para baixo. Se vamos colocar como pivô esse aqui, ó, esse primeiro aqui que rompeu, tá? Vamos botar aqui o primeiro. Se o preço passar, se o candle que fechasse para baixo aqui, ó, tá? Continuasse, e ele foi uma zona bem difícil, hein? Aqui custou o preço a descer, tá? Custou, tá? Tu vê que aqui ele fechou para baixo, mas olha o tamanho da sombra. Olha o tamanho dessa sombra aqui. Até num minuto daria sim essa oportunidade aqui para nós fazer, tá? Mas já foi um dia bem difícil aí para quem está começando a operar, tá? Aí depois ele foi lá embaixo, não tocou aqui e voltou, tá? Aí depois ele foi lá em cima, voltou. E aí aqui também aqui tem um detalhe, esse candle de força aqui, ó, também poderíamos colocar um pivô aqui também para nós observar, caso ele tivesse sido rompido, tá? Teríamos uma continuidade a partir daqui, ó, a partir desse ponto aqui. Teria-se uma continuidade, tá? Teria-se uma continuidade, tá? Depois no outro dia o preço abre para baixo, tá? Lembrando para vocês aqui, ó, olha só, utilizando aquele pivô ali, ó, o que fechou para baixo aqui, depois a partir dele ele foi para baixo de novo, tá? Foi mais difícil aqui, foi bem lateral, a certeza, né, do movimento mesmo foi por aqui, tá? Foi por aqui, por essa região, e aí ele caiu, tá? E aí aqui para baixo ele rompeu, deixou mais um pivô aqui, ó. A partir desse movimento aqui seria uma continuidade aí de queda, tá? Aqui, ó, a partir daqui, entendeu? Isso aqui é se ele rompesse aqui, continuaria o movimento. E aqui ele voltou para cima e deixou essa sombra lá em cima lá. E aqui já fica aí um detalhe para nós, tá? Que ele bateu aqui, foi lá em cima, então nos deixando mais esse pivô aqui, ó, tá? E esse aqui já é um estudo para amanhã, tá? Se você ficar ligado aqui, ou aí se você viu esse vídeo, não sei em que data, viu algum tempo depois, conheceu o canal um tempo depois, confere lá o dia 2 de agosto de 2023, tá? E olha esse último quadro aqui, ó. Eu vou até apagar esse aqui anterior, tá? Se você tem aí, você pode olhar, eu vou ter apagado aqui, ó, para mostrar esse detalhe aqui para vocês e já encerramos essa aula, tá? O último quadro de frequência já montado, tá? Para amanhã, quinta-feira, o que esperaríamos, tá? Ficaríamos atentos nessas três regiões aqui, tá? Nessas três regiões aqui. Ele já deixou o pivô para cima, então ele pode abrir nessa região aqui, tá? Eu vou observar essas três regiões aqui, para mim vai ser importante. Aqui, depois vai ser aqui e depois vai ser aqui, tá? Essas regiões aqui, antes de chegar nessa, tá? Então o preço pode abrir aqui já rompendo
e chegar no pivô e romper, e continuar o movimento até o 122.570, pode abrir para cima. Se ele abrir para cima, é alta a chance de chegar em 122.570, ou se ele segurar aqui e voltar, aí nós teríamos venda somente aqui embaixo, tá? Esses 3 pontos aqui, ó, todos esses pontos aqui, eu vou colocar verde, tá? Vou colocar ele verde porque são pontos, vou colocar essa seta aqui, ó. Ele pode abrir aqui e subir, ele pode abrir aqui e subir, ele pode abrir aqui rompido já para cima aqui e continuar até aqui, ou ele pode romper a partir daqui, tá? Então esse aqui é o estudo para amanhã, tá? Continuidade para cá para cima, só se ele romper pivô, tá? Só rompendo pivô. Se ele não romper pivô, amanhã ele não tem possibilidade de chegar nesse preço, tá? Agora, se ele abrir nesses 2 pontos aqui, pode ser compra. Daqui o meu alvo seria para cá e daqui o meu alvo seria no máximo pivô. Outro detalhe, se ele abrir só rompendo a caixa aqui, o alvo máximo é o pivô, tá? Agora, se ele romper o pivô, aí eu tenho que fazer outro estudo para ver se ele pode ir num alvo maior, certo? Então tá aí o estudo de hoje, tá? Como você vai encontrar? Você encontra então o seu quadro de frequência nas regiões do semanal, que você encontrou no semanal, que são as linhas vermelhas, tá? Quando chegar nas linhas, tá? Você faz o seu quadro de frequência, precisa tocar ou romper ou bater nelas e voltar, tá? Depois nós precisamos os pivôs, tá? Que aí é uma continuação, tá? E as regiões, tá? Que são importantes para nós. No tempo de 1 minuto, que é o tempo de entrada, é exatamente essas partes aqui. De cada um dos quadros de frequência, a parte importante foi essas regiões aqui, ó, o topo dele, tá? Aqui que vai dar nossas operações ou de compra ou de venda. Compra ou venda, tá? Nós vamos operar nessas regiões aqui, tá? Nós fizemos tudo isso para chegar aqui e depois lá no 1 minuto esperar o preço chegar nessas regiões e fazer os nossos estudos e continuar nosso estudo. Então, termina essa aula aqui. Não esquece, assiste a primeira aula, tá, do gráfico semanal, pois nosso estudo começa lá. Assiste a aula do 15 minutos, tá? Assiste de novo, tá? Porque tem bastante conteúdo aí. Anota suas dúvidas, tá? E a próxima aula já é nós fazendo aí as entradas, tá? Os pontos de entrada, certo? Então, até a próxima aula. O vídeo da primeira aula na descrição. E aí, vamos lá então para a próxima aula aí, que já é muito importante, já é para você fazer as suas entradas, certo? Forte abraço, fica com Deus.